E aí, pessoal, tudo bom? Coração Gremista no ar com o Ele não quer, porra, meu! O grupo do WhatsApp que virou canal no YouTube. Isso aí. É que nem o Wilson falando, deixa o like. Esquece o que tem que fazer. Depois da vinheta nós vemos com mais um programa inédito. De novo, pessoal, aqui, Nildo Júnior, Wilson Rosa e Chico Isidro, para mais um canal, mais um programa do canal Coração Gremista. Nós hoje vamos fazer um programa diferente, eu nem dei tema para eles não saberem o que é. Surpresa! Tema surpresa! Então, eu vou começar com uma pergunta para vocês. Não vou nem abrir o tema por grupo. Olha a cara do Chico, eu acho que tu esqueceu alguma coisa. Não! Qual é a coisa que vocês têm que fazer agora? Ah! Chico Isidro! Se inscrever no canal, dar aquele like, acionar o sininho, comentar, compartilhar. Isso aí. Tá, mas então vamos lá para a questão com vocês. Como é que surgiu a vontade de vocês de ser jornalista? Quer que eu conte a história mesmo? Ou quer o Wilson que começa? Não, pode começar contigo, Chico. Assim, ó, até os meus 9 anos de idade, eu queria ser veterinário. Eu também. Tanto que eu tinha vários tipos de animais em casa. Tinha coelho, gato, cachorro, pato, papagaio, tartaruga. Minha, nossa, o cara tinha um zoológico. Tinha um zoológico em casa. Não, lá tinha, até a mãe assim, tu quer ter esses bichos, tudo. Beleza. Só que tu tem que cuidar, né? É. A gente dá o dinheiro pra ti, tu vai lá na loja comprar lá ração, alimentação, banho. Vacinas. É tudo contigo, te vira. E eu curtia isso. Só que lá no terceiro ano no Paula Soares, o que acontece? Dois colegas meus, o Glauco e o Jefferson, me chamaram pro projeto, que era um jornalzinho, pra gente fazer um jornalzinho na sala de aula. Tomou a cachaça. É. E nós, o jornalzinho, a gente vai pegar assim, vamos... E eu desenhei, na época eu tava desenhando, depois de época para desenhar, eu fazia charge, só em quadrinhos. Oh, que legal. E aí assim, eu tinha coluna de futebol, de fofocas, sempre muito fofoqueiro, né? Como todo jornalista. Como todo jornalista. Cada um tinha cada um tinha uma coisa fazendo no jornal. O jornal tinha 8 páginas e a gente pegou assim aquela folha. A 13 vira no meio. Virar no meio, isso, com 8 páginas. E a mãe do Glauco, que era professora, ela imprimiu para nós cópias. Mimeógrafo. Mimeógrafo. Cheiro de álcool. Cheiro de álcool, né? Tirava. E a gente fez algumas cópias, acho que umas 30 cópias que dava. A gente fez umas 30 cópias e distribuímos no colégio para os alunos. Mas é legal. O que acontece? Aí, isso 1975. 75. Nós vivemos da ditadura. Há 50 anos isso, né? Nós estamos lá, felizes da vida, com o jornalzinho, sucesso, porque as mulheres adoraram as gurias, né? Adoraram, ganhou meio que estrela na sala de aula. Me entra a diretora na sala de aula com uma cópia na mão. Sobrou. E aí nós... A gente sabia assim, a gente não tinha noção que existia uma ditadura. A gente não sabia. A gente só sabia que nada podia. Que isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você, sabe, por exemplo, a gente era obrigado a assistir missa toda semana. Que vocês fizeram algum conteúdo... A gente era obrigado a marchar. Não, a gente não fez nenhum conteúdo pornô, político, nada. O jornal tinha fofocas, tipo assim, quem gosta de quem. Tinha assim, o roteiro de provas. Fazia sucesso isso. O resultado do campeonato de botão que a gente fazia. Mas era uma coisa assim, era uma iniciativa que a gente tinha feito e tu via que iniciativa. Tu entende? Tá. E aí a diretora chega na sala de aula e mostra uma cópia do nosso jornalzinho.
que eu não lembro mais o nome, isso há 50 anos, e pergunta quem fez isso. Porque, claro, como nós não sabíamos, a gente fez o jornal assim, mas normalmente não sabia que existia uma coisa chamada expediente. Que expediente... Tem um ataque aí que tinha feito, né? Quem não quer jornalista não sabe, expediente do jornal, de uma revista, qual é o nome das pessoas que... O editor, o repórter, isso, a impressão, quem faz a foto, vai esses detalhes. Esse expediente. A gente não sabia disso aí, a gente não tinha. Então era um jornal apócrifo. Apócrifo. E aí a professora e a diretora pergunta quem fez isso. E nós nos borramos, né? Putz, nós nos borramos. Qualquer coisa era motivo para suspensão do colégio. Minha nossa. E aí uma guria vira para trás e fala: Foram eles. Foram eles. Dedo o duro. Isidro, Dedo o Glauco e o Jefferson. Bem assim. Putz. Aí eu olhei e... Gorda, filha da puta. Não, agora. Eu só penso isso. Mas encurta a história. Tá, encurta a história. Aí a professora, então por favor, vem aqui na frente, eu quero dar os parabéns pra vocês pela iniciativa. Tá? E aí, eu gostou da iniciativa. O que acontece? E aquilo. Isso é legal. Isso é legal. Cheguei em casa e falei pra mãe, né? Olha, mãe, eu sei que eu quero ser da minha vida. Não é assim, tô veterinário. Não, não quero ser veterinário. Eu vou ser jornalista. Jornalista. Mãe, não! Porque assim, eu tinha a opção da manhã, era veterinário ou então advogado. E eu fui ser jornalista. Foi uma cachaça, né? Foi isso, né? É. E tu? Bom, vou fazer rapidinho, que senão vai ser muito grande. Eu perguntei, né? Não, tudo bem, porque amanhã eu tenho mais perguntas pra você. Bom, eu queria ser jogador de futebol. Todo mundo quis, né? Jogava futebol, isso, eu joguei na escolinha do Grêmio, na escolinha do Inter. Do Inter? Jamais. E aí não consegui ser jogador de futebol, o meu pai escutava rádio, jogo do Grêmio, eu gostava do jogo do Grêmio. Sabe, quer saber de uma coisa? Comecei a escutar, prestar atenção no rádio lá. Pô, esses caras estão dando informação do Grêmio, isso deve ser legal, né? Ir lá pros jogos, acompanhar os jogos. Eu me informei, não, isso é jornalismo, eu vou querer ser isso aí. Aí pronto, eu comecei a acompanhar os jogos do Grêmio, comecei a anotava tudo, os resultados, né, para passar informação pros vizinhos, pros amigos. Aí eu comecei, nas excursões de futebol do time, eu levava um gravador, fazia entrevista no campo lá. O negócio é ser jornalista, já que eu não fui jogador. Quantos anos isso? Quantos anos definiram isso? Isso eu tinha, acho que uns 20 já tava velhinho já. Não tinha feito faculdade ainda. Não tinha feito faculdade. Eu tava pensando em fazer veterinário, por causa dos cachorros, que eu tinha um monte de cachorro. Depois tentei biologia, porque disse que era fácil vestibular, mas aí descobri o jornalismo, tá? Pô, fiz jornalismo, passei na primeira jornalismo. Eu vou contar minha experiência rapidinho, então. Eu, desde pequeno, que gostava muito de Fórmula 1. Gostava de futebol, lógico, jogava futebol, mas a minha paixão era a Fórmula 1. E eu queria, porque queria estar no meio da Fórmula 1. Então eu achava que eu poderia, por eu não ter dinheiro para ser piloto, eu achava que eu poderia fazer o caminho para a Fórmula 1 pela engenharia mecânica. Engenharia mecânica. E daí eu fui fazer curso técnico mecânico no Parobelo, que foi o meu segundo grau, porque eu achava que aquilo ia me dar uma formação de mecânica. Para depois fazer engenharia mecânica. E fiz esse trajeto. Fui técnico mecânico e entrei na faculdade da URGS de engenharia mecânica. Fiz 6 semestres, eu acho, de faculdade. E daí eu parei de evoluir, porque eu não sabia estudar para a faculdade de engenharia mecânica. Porque a faculdade da URGS, ela não monta uma turma. Tu tem uma cadeira com uma cadeira com outro, uma cadeira no campus, uma cadeira no centro. Então, tu tem aula de manhã, tu tem aula de tarde, tu tem aula de noite, tu não consegue ter um esquema, né? E eu precisava também, por isso que eu ao mesmo tempo eu precisava fazer estágio por causa do curso técnico do Parobé, que eu ainda estava fazendo os dois juntos, né? Eu ia de manhã para o campus, de tarde eu fazia o estágio lá perto do aeroporto, e de noite eu fazia o curso técnico no Parobé. Então, me puxou demais esse período aí, eu não conseguia dar a devida atenção que eu tinha para engenharia mecânica. Aí eu comecei a trabalhar lá no
sempre gostando de futebol, sempre gostando de automobilismo, sempre tendo uma cultura diversificada, né? Tu pegou tempo desde o Nelson Piquet, Senna... Sim, desde o... Ele pegou o fã. Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. O fã. Vamos, Manuel. A primeira corrida que eu tenho lembrança de assistir Foi o Benhu da Biga. foi o Grande Prêmio Brasil de Interlagos, né? Em 75. Quando o Emerson ganhou, né? Não, o Emerson ganhou em 74, eu acho. Em 75 quem ganha o Patti. Ah, o José Carlos Patti. Eu lembrava dessa época. eu tenho essa memória aí, mais antiga. Mas aí quando eu comecei a fazer, já estava terminado no curso técnico para o BE, eu entrei depois de passar um ano como dono de locadora, de videolocadora, né? Eu fui entrar na Ziv Hércules, que fabricava tesouras e facas, exato. E daí lá alguém me disse assim, Vanildo, tu não tem cara de engenheiro, tu tem cara de jornalista. Quem foi o culpado? Fazia faca. Papo de cara. Não, mas é porque eu tava sempre falando de tudo que era assunto. Eu comprava muita revistinha, né? Eu comprava muita revistinha em quadrinho. Sim. E os caras não conseguiam ver no meu perfil profissional uma cara de engenheiro. Sim. Mas eu sempre, mas tu tem muito de jornalista. Alguém me disse isso e eu disse, isso aí é interessante. Como eu estava rodando em cálculos, física, Sim, né? Santos. Não, engenharia é pesado. Aí, no meio do ano, eu resolvi fazer vestibular para a PUC. E passei. E o pai disse, não. Para jornalismo? Faz que eu banco. Meu pai me disse também. E daí é que eu entrei no jornalismo. Mas tem outras coisas que eu quero perguntar para vocês. Mas tem outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Nós somos cris olímpico de ir a jogos. Sim. E assistimos jogos a vida inteira com radiozinho de ouvido durante o jogo. Aqui, ó. Que impacto esse rádio de ouvido deu para vocês? Alguma relação lá que também trouxe para dentro da profissão? Eu falei. Sim, também. Sim, mas alguma coisa mais que tenha te chamado a atenção? Que tenha te levado a fazer, inclusive, rádio e TV? O rádio é emoção, passava a emoção do jogo, é isso que quer dizer, assim. Alguma coisa que tenha te dito assim durante a faculdade. Eu vou fazer rádio, eu vou fazer televisão, por que isso? Por causa do meu pai, que escutava rádio, aqueles rádio antigão, quadradão. Sim, eu também tinha isso, de madeira, pegava a rádio. Eu escutava a rádio Moscou em português. Pegava umas rádios lá, não sei da onde. Eu ficava mexendo no rádio. E assim, uma coisa que eu fazia sempre aos domingos, depois de jogar bola, toda tarde pra jogar bola, eu entrava às 6 da tarde, ou então eu ficava jogando bola e com o rádio pendurado na goleira. Estando o jogo do Grêmio ou do Lado dos Morangos, o rádio ficava pendurado, o rádio assim, no alce. No alce, na goleira. E aí, 6 da tarde era o horário limite, acabou, vai tomar teu banho, tomar meu banho. Aí eu preparava um cafezão, uma garrafa de café preto, assim, pão, né, aquele pão de quarto, sentava na cozinha e ligava o rádio pai, rádio grandão, e ficava ouvindo os plantões esportivos. Onde os caras falavam, ali eu comecei, falavam o placar de todos os campeonatos do Brasil e do mundo. Eu ia até 8, 9 da noite escutando isso. Eu ficava escutando o Ítalo Gal, Antônio Augusto, e aquilo eu ficava assim, eu ficava com esses caras, eu gosto disso, eu não quero uma coisa centralizada, tanto que até hoje eu sou. O Will sabe, eu gosto de uma coisa bem ampla, né? Eu ficava assim, o time nada. Agora é campeonato francês. Campeonato francês, os resultados. Campeonato alemão. Campeonato sergipano. Sim. E no jornal depois tu pegava todos os recortes. Isso, isso jornal, revista. Isso, aí tinha placar que tinha o tabelão.
Tabelão da placar. E na época era folha da tarde, correio, É. 0 hora, recortava e guardava uma pasta os times, as tabelas dos Tu campeonatos. sabe que falando em plantão, foi um dos plantões que me ajudou a ir pra rádio, porque eu tava na faculdade e queria trabalhar, eu tava escutando a Bandeirantes. Quem estava de plantão? Paulo Pires. Ah, sim, eu trabalhei com o Paulinho. Paulinho. Não, ele não saiu, agora foi pro YouTube agora. Ah, ele tá no YouTube. Aí eu cheguei, eu escutava o Paulo Pires. Cara, eu vou ligar lá pra... Liguei lá pra rádio, pra Bandeirantes. Quero falar com o Paulo Pires. E consegui falar com ele. Eu disse, porque, cara, sou estágio. Eu queria fazer um estágio, eu era estudante, né? Quero fazer um estágio na rádio. Não, vem aqui. Opa! Fui lá pra Bandeirantes, lá eu comecei. Na Bandeirantes. Paulo Pires, muito obrigado. Porque na época lá dos anos... Nossa época lá dos anos 80, anos 90, cara, tu ia pra uma rádio fazer estágio sem ser remunerado, não sabe? Pelo CIE. Não, pelo CIE só aparecia. Só aparecia os caras te davam. Fica aí. Fica o Antônio Augusto lá na Guaíba, lá se aí sim, fica... ficava lá ajudando. Fiorinho começou assim. É? Flávio Fiorinho começou assim. Eu ficava lá ajudando o cara lá a ligar pros lugares, Sim, tudo. agora para Voltando eu pra relação, falar, a minha experiência em relação a isso, eu gostava muito de pegar jornal, eu gostava muito mais do... Sim, a 0 hora tinha uma parte de esporte boa. E eu tinha uma mania de jogar botão direto, botão. Fazia muitos campeonatos, tinha muitos times de botão, então a gente recortava as escalações dos times que a gente torcia, colava numa folhinha de jornal para tu saber qual é o teu time, qual é o teu jogador. E claro que tu trocava assim, quando saía uma escalação nova, tinha um jogador diferente que tu podia botar como substituto. E daí o meu time era o Cruzeiro, eu gostava do Cruzeiro, o meu centroavante era o Reveter. Ah, o Reveter? 7-7, campeão de Campeonato Mineiro lá. Marion, Dirceu Lopes, Joãozinho, Nerinho, Raul. Isso, esses caras aí tudo. Era o meu time de botão. Mas, então, eu gostava do recorte, colar e botar artilheiro, qual é o jogador que fazia mais gol, no caderninho, colar e tudo. E outra coisa que eu gostava muito era de ouvir rádio durante o jogo para ouvir o comentário do professor Rui Carlos Rossi. E era essa a intenção que eu tinha de fazer uma homenagem hoje ao Rui Carlos Rossi. Então eu posso... Porque assim, porque eu sou um cara envolvido não só em futebol, não só em esporte, mas também gosto muito de cultura, música, cinema, que são outras áreas de atividade no meio jornalístico, desde sempre, né? Tanto que eu começo lá na Ipanema FM, e eu ia falar Caralho 4, já falei Caralho 4. Mas eu sempre gostei também do futebol. E aí eu decido, primeiramente, antes da parte cultural, eu decidi ser jornalista esportivo por causa do professor. Porque no meu colégio, Paula Soares, tinha uma imensa biblioteca e eu conseguia até matá-lo para ficar na biblioteca. Matava para ficar na biblioteca, é isso, gente. E lá, e um dia chegou vários livros e entre eles tinha um livro do professor Rui Carlos Osman, em 1978. 7-8. É um livro do professor falando sobre tática de futebol. E eu peguei aquele livro e devorei o livro em poucas horas. Sim, né? Só você errar, porque eu costumo ser muito, né? Prolixo. Prolixo. E aquilo me encanta do modo, eu já queria ser jornalista já. Só que o que eu faço? Eu tinha, então, 12 anos de idade. 10, 11 anos de idade, 12. E eu leio o livro do professor, e um dia eu saio do colégio, as aulas acabavam 15 para 6, eu saio e vou na redação da Folha da Tarde. Redação da ali que o Paula Soares fica ali na General Alto. Ah, sim, tu desceu lá na... Eu subi ali da Duca, atravessei a Duca, desci ao Caldas Júnior. E fui lá, e eu não sei como cargas d'água, o professor Rui, o Lauro Quadros... Lazia Martins, não? Não, o Pereira não estava lá. Eu me lembro do professor e do Lauro Quadros. Eu não me lembro se o Igor não estava lá ainda. Mas eu não me lembro do Moro, acho que o Moro estava por lá também. O Igor está lá desde a fundação do jornal. Não, o Igor é o cara que redigiu as
os 10 mandamentos, né? Quando Moisés desceu lá do monte, o Hugo que redigiu o Moisés. Bom, tá. Deixa só. Não, e aí, o que eu faço? Eu vou lá na Folha da Tarde, Correio do Povo, e eu vou pedir emprego pro... Eu queria trabalhar com o professor e com o Lauro Costa, aquela equipe de esportes da época do Correio do Povo. E aí eu me lembro que não me lembro como é que eu passei e cheguei na redação. Sei que eu tava lá. Aí eu me lembro que o Lauro chega assim, o professor ficou me olhando, e o Lauro quase olhou. Mas, gurizão, seguinte, que legal, mas faz assim, ó. Vai estudar, te forma, e quando tu acabar, tu vem aqui e a gente conversa. Aí eu, mas não, primeiro vai estudar, tudo, depois a gente conversa. Aí eu peguei e fui embora. E aí eu já tinha mais ou menos 3 anos, já falava da minha meta de ser jornalista. Só que quando eu me formei, eu fui lá. Eu não consegui emprego, consegui emprego 4 anos depois. Mas foi isso aí, mas o professor que me deu o pontapé para... Até contei isso pra ele uma vez numa festa da revista Gol, do Aveline. Eu contei pro professor essa história aí. E tu? O professor Rui Carlos Osmo era uma grife, né? Virou uma grife dos comentaristas, porque era um homem que todo mundo parava para escutar, né? Eu me lembro dos comentários dele, assim. Eu lembrava das jornadas, uma coisa que ficou para sempre na minha cabeça, que os caras falavam, ô Lazier! Aí entrava o Lazier comentando, né? O narrador dizia, ô Lazier! Saiu o Lazier falando. Isso eu me lembro. Mas aí depois veio, eu acho que comecei com a Guaíba, né? Essa coisa de escutar a rádio, depois passou para a Gaúcha. E aí entrou o Rui Carlos Osmo, né? Que era... É que o Rui era da Guaíba. O Rui era da né? Guaíba e foi para a Gaúcha. Isso, aí... A verdade é que a Gaúcha só passa a ser grande depois que o Rui chega lá. Foi em 78 que ele é chamado pra RBS, né? Ele estava na Câmara Juniors. Em 72 ele é chamado para trabalhar na concorrente. Que até ali quem mandava era a Guaíba e o Correio do Povo, né? Isso, aí, com a chegada dele, da logo em seguida vem o Lauro Quadros, né? Daí isso. O Ranzolin. O Vianney vem depois ainda. Arte. Era gente boa. Esse vem depois. O Ranzolin, né? Que é o segundo cara que dá o up na Rádio Gaúcha, né? O Rui foi sempre um cara que eu gostava de ouvir no jornal, na rádio, né, durante os jogos, porque ele falava o futebol claro para mim. Que os outros não eram uma explicação clara, objetiva, né? E ele ainda era refinado, né? Não era uma explicação simplesmente assim. Ele falava de um jeito que comparava com filosofia, com outras coisas, né? Isso. Então era muito, muito legal. Ele disse, um dia eu quero fazer isso. Mas eu acabei que eu nunca fui trabalhar em rádio. Eu só trabalhei no jornal. E a minha primeira experiência como jornalista foi exatamente com o Rui Carlos Osmo. Que eu me formei em 98, e em 99 ele recebe um convite para fazer 2 livros. Na verdade, era um livro do outro clube, que estava fazendo 90 anos naquele ano. E ele disse, eu só faço esse se eu fizer outro, porque ele não queria ficar marcado como... Aliás, ninguém sabe até hoje. Eu sei. Sabe sim. Dele, todo mundo sabe sim. Eu não sei. Mas ele sempre quis deixar isso como um jornalista isento, né? Então ele não queria puxar nem para um lado nem para o outro. Depois do professor do programa de fala, porque eu não vou Não vai dizer aqui no programa. Não, no programa não. No programa não. E outra coisa, como ele fez esse acordo, ele convidou um amigo nosso, o Malinowski, o André Malinowski, né? E o André já estava dentro da Zero Hora, né? E ele estava num esquema que ele não podia sair para fazer outra coisa. E daí ele me ligou, ele era meu colega de faculdade, nós éramos super ligados, assim, e disse, Nildo, eu tenho uma oportunidade aqui para trabalhar com o professor, tu quer? Eu disse, pergunta, quero? Então vem aqui amanhã falar com o Rui. E eu entrei, falei com o Rui, e na hora já deu uma conexão maravilhosa, assim, com ele, porque eu já tinha algum conhecimento de futebol, né? E ele estava vendo que eu não era mais um aventureiro, né? Um cara que não conhecia futebol. E daí eu fui fazer todos os 2 livros com ele, o livro do Adversário e o Até Apenas Ele. Eu tenho esses 2 livros aí, muito bem escritos, muito legais. O do Tricolor é mais bonito.
mais legal. Não, é que um serviu como experiência, na verdade, né? E daí no segundo saiu com mais qualidade, com mais conteúdo. E acabou sendo mais, na minha opinião, mais bem feito do que o primeiro. Não que o outro seja ruim, né? Não é um livro ruim. Com bonita homenagem, então, ao Rui Carlos Osterman. Não falamos de Grêmio, mas falamos de Eu até fui futebol. procurar Não, livro. Hã? Eu fui procurar o livro assim. Tá, eu vou pegar o livro, tá? Isso, pega aí. Aqui o livro. Esse mesmo aqui, ó. Bonita capa aí, ó. E deve. Ah, não, esse aqui não é o meu. Esse aqui eu dei para minha esposa e o meu livro eu emprestei e até hoje não me devolveram. Eu nunca O vou meu devolver. livro tem a assinatura do Rui. professor. Guarda bem. Baita livro. Eu recomendo. Isso aí. Então tá, essa é a homenagem que a gente queria fazer ao professor Rui Carlos Osterman, que faleceu há pouco tempo atrás. Obrigado, professor. Valeu, professor. O legado.